Que bom ter você aqui, acompanhando mais uma meditação do canal Sempre em Família. Nos ajude a pregar o Evangelho através dessas meditações. Basta você clicar aqui embaixo no sinal de positivo e se inscrever no canal e compartilhar. Quanto mais você interagir com este vídeo, mais pessoas serão alcançadas. Conto com você. A meditação tem o título Como tem sido o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como tem sido? Vamos ler um primeiro versículo. Diz assim: Tudo o que desejarem será alcançado, não por força nem violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso está escrito em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. A Bíblia destaca três grupos diferentes de pessoas no que diz respeito ao seu relacionamento pessoal com Deus. E em cada um destes grupos existem diversas variantes, dependendo do tipo de educação, do caráter, da idade, da cultura, da formação escolar, enfim, existem muitas características. E ainda assim, e apesar de todas essas diferenças, existem apenas três tipos de atitudes para com Deus. A primeira delas, que a Bíblia chama de homem natural, é um relacionamento inexistente. O segundo é o homem espiritual. Esse tem um relacionamento completo e real com Deus. E o terceiro deles, o homem carnal. Esse tem um relacionamento parcial ou fingido. Esse é o mais perigoso de todos. E qual é o critério para designar cada um desses grupos? Vamos verificar que a identificação de cada um dos três grupos ocorre conforme o seu relacionamento pessoal com o Espírito Santo. E aí, de novo, eu pergunto: como tem sido o seu relacionamento com o Espírito Santo? O homem natural. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O homem natural não tem qualquer tipo de relacionamento com o Espírito Santo. Vive neste mundo pensando raramente em Deus, ou até mesmo sem pensar nele. Os homens espirituais e carnais, eles estão na igreja. É uma diferença muito sutil de um para o outro. O homem espiritual. O homem espiritual é um cristão autêntico. Ele é chamado de espiritual porque está cheio do Espírito Santo. Nesse caso, o relacionamento com o Espírito Santo também é o critério utilizado para designar alguém como espiritual. Este indivíduo tem um bom e crescente relacionamento com o Espírito Santo, de tal modo que Jesus é o centro da sua vida, ou seja, Jesus assume o trono do seu coração. O homem espiritual entregou-se de todo o coração a Jesus, e esta mesma condição é confirmada diariamente pela entrega do seu eu a Jesus. E desta forma, ele entrega tudo o que tem. Este mesmo indivíduo é identificado na mensagem a Laodiceia como sendo o quente. Em uma outra parte da Bíblia, na parábola das 10 virgens, como sendo o sábio. E agora, o homem carnal. Este indivíduo pode ser membro da igreja, ou um recém-batizado, ou já um crente de anos. E mesmo sendo de anos, ele pode ser carnal. Certamente você já ouviu uma expressão que diz assim: perdido dentro da igreja. Pois bem, este é o homem carnal. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 3, os versículos de 1 a 4, o que o apóstolo Paulo
disse aos membros carnais. Esta foi uma carta escrita ao povo de Corinto. Olha só. Irmãos, não se lhe pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. E aqui nós podemos ver claramente que o relacionamento pessoal com o Espírito Santo é o critério para designar este grupo. O apóstolo Paulo menciona 3 vezes nesses versículos, eles são carnais, referindo-se aos membros da igreja de Corinto. E o que significa ser carnal? Significa que esta pessoa vive pelo poder da carne, ou seja, da sua própria força e habilidade. Também significa que essa pessoa não está cheia do Espírito Santo, ou não está cheia o suficiente. Podemos ter grande conhecimento da Bíblia e mesmo assim não ter crescido espiritualmente. O crescimento espiritual depende da nossa entrega total e diária a Deus. Depende da nossa entrega diária e total. Muitos cristãos carnais podem estar insatisfeitos com sua vida espiritual, podem estar decepcionados ou sofrendo de um sentimento de que tudo é sem sentido, ou consideram que tudo exige muito esforço. Outros cristãos carnais se acostumaram com a situação. Sempre foi assim. Nós somos pecadores mesmo. E desta forma não tem nenhuma força para mudar. Outros cristãos carnais podem até estar muito entusiasmados. Eles se alegram por ter conhecido as verdades da Bíblia. Cristãos carnais podem ser bem ativos ou até ocuparem posições de liderança na igreja. E mesmo assim serem carnais. Perdido dentro da igreja. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23 diz assim: Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Afastem de mim vocês que praticam o mal. Cristão carnal, perdido dentro da igreja. Vamos relembrar a palavra das 10 virgens, que representa justamente essa divisão entre o espiritual e o carnal. Todas as 10 eram virgens. Todas tinham crenças bíblicas genuínas. Todas tinham lâmpadas. Todas tinham Bíblia. Todas foram ao encontro do noivo. Todas aguardavam ansiosamente a segunda vinda. Todas dormiram. Todas ouviram o chamado e acordaram. Todas prepararam suas lâmpadas. Todas as lâmpadas foram acesas. Metade das 10 virgens notou que suas lâmpadas se apagaram. Lâmpadas acesas consomem azeite para permanecer acesas. A energia se consome após pouco tempo. 5 das 10 virgens perceberam que suas lâmpadas estavam se apagando. As lâmpadas das virgens insensatas, que queimaram por um curto período de tempo, nos mostram que elas tinham uma porção do Espírito Santo, mas não o suficiente. Havia pouquíssimo óleo.
Essa foi a única diferença. Quando as 5 retornaram da sua busca e pediram para entrar, Jesus respondeu: eu não as conheço. Elas se preocuparam tarde demais com azeite, ou seja, se preocuparam tarde demais com o relacionamento com o Espírito Santo. E a porta estava fechada. Era uma pequena diferença. Todas as 10 tinham as mesmas características, porém, umas tinham um pouco mais de óleo e as outras não. A maior tragédia para o cristão carnal é que ele não receberá a vida eterna se sua condição espiritual não mudar. E você pode perder o céu, você pode perder a vida eterna por um detalhe. Você pode estar se enganando que você é um líder da igreja, que você faz grandes obras, mas você pode estar perdido dentro da igreja. Se você perceber que é um cristão carnal, não fique frustrado. Deus está lhe oferecendo o remédio, o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo a cada dia em sua vida. Busque o Espírito Santo. Este é o remédio, esta é a saída, esta é a solução. Que Deus lhe acompanhe, que Deus lhe abençoe. Que você possa buscar um relacionamento pessoal e intenso com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe.